Bom dia para todos. Eu estou aqui, né, esta manhã, igual eu cumpri, falando que eu ia gravar um dia sim, um dia não. Então, hoje vai ser minha primeira gravação e eu li a palavra de Deus, mas só que eu não se aprofundei muito, porque ontem eu comecei a ler ela tarde e hoje eu li ela de manhã cedo, mais cedo, mas só que eu não se aprofundei muito. Mas só que, para honra e glória de Deus, eu vou deixar, né, Deus me usar para falar, né, sobre o profeta Jonas. Eu vou estar lendo aqui e vou deixar Deus me usar para me explicar o que quer dizer a palavra Jonas, o que quer dizer esse versículo. Aí que Deus quiser me levar em outras coisas, aí eu vou deixar, né, o que Deus quiser falar, eu vou deixar. Aqui no versículo de Jonas, primeiro. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitaim, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Ninive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus quer nos dizer aqui, glória a Deus, fala sobre o profeta Jonas. A Bíblia fala aqui que Jonas era filho de Amitaim. O nome do pai dele era Amitaim. E a Bíblia fala que Deus mandou ele profetizar contra a cidade de Ninive, porque o pecado dela tinha chegado mal às narinas de Deus. Quando chegou mal às narinas de Deus, é porque o pecado era muito grande, o pecado daquele povo. Então chegou mal às narinas de Deus. Então, então Deus mandou ele profetizar contra aquela cidade. Mas só que Jonas se acovardou. E a Bíblia fala bem assim, que Jonas não quis profetizar sobre aquela cidade. Então a Bíblia fala que ele tomou o caminho para Jope e desceu até Tarsis. E a Bíblia fala que ele pegou um navio. E a Bíblia fala que nesse navio tinha tripulantes. Tinha tripulantes e o capitão do barco. E a palavra de Deus quer nos dizer, nesta passagem, que o capitão do barco deixou Jonas entrar no navio. Aí Jonas entrou no navio com aqueles capitão. Então a Bíblia fala que eles estavam no mar. E a Bíblia fala que chegou uma tempestade bastante grande. Então a Bíblia fala que nessa tempestade, a Bíblia fala que os marinheiros ficaram tudo assustados, porque não sabiam o que era essa tempestade. Então a Bíblia fala bem assim, então a Bíblia fala que eles estavam clamando o Deus deles. O Deus deles eles estavam clamando, porque eles não conheciam o Deus de Jonas, que é o nosso Deus. Então ele estava clamando o Deus deles. Eles e o capitão do navio. E eles clamando o Deus deles. E então a Bíblia fala que ele olhou e viu Jonas. Aí eles perguntaram a Jonas: Ei, você fez alguma coisa com o Senhor? Então eles não sabiam da palavra de Deus até antes de perguntar isso. Mas quando eles perguntaram a Jonas, Deus botou o temor da palavra dele naqueles tripulantes, no capitão do barco. Então Jonas falou para ele o que tinha acontecido. Então a Bíblia vem nos dizer que eles foi e jogaram Jonas de cima do barco. Então a Bíblia fala que ele jogando Jonas de cima do barco, a Bíblia fala que jogando Jonas de cima do barco, aí a Bíblia vem nos dizer que chegou um peixe e a Bíblia fala que engoliu ele. A Bíblia não fala que era uma baleia, a Bíblia fala que era um peixe. Eu creio que era um peixe bastante enorme do mar, que no mar tem peixe bastante enorme. Então o peixe engoliu ele e a Bíblia fala que ele ficou 3 dias e 3 noites. A Bíblia fala que ele ficou 3 dias na estranha do peixe. E a Bíblia fala, e lá dentro ele clamava ao Senhor. E a Bíblia fala bem assim, que ele clamando ao Senhor, a Bíblia vem nos dizer que o peixe foi e vomitou Jonas. Deus teve misericórdia da vida dele. Imagina, o peixe engoliu ele e não matou ele. Que fosse às vezes, se fosse outro, podia ter matado, mas Jonas não, porque Deus tinha um projeto com ele para ele pregar lá em Ninive. Aí a Bíblia vem nos dizer que o peixe vomitou ele. Então, quando o peixe vomitou ele, a palavra de Deus vem nos dizer
que o peixe vomitou ele. Aí a Bíblia fala que ele foi lá, que ele chegou lá, ele estava lá em Nínive, o peixe vomitou ele, e a Bíblia fala que ele profetizou contra a cidade de Nínive. E a Bíblia fala que aí ele fez a vontade de Deus. Meus irmãos, o que eu venho entender também neste versículo? A gente não temos que ser como Jonas, a gente não pode ser covarde, a gente não pode recusar o chamado que Deus tem nas nossas vidas, porque o chamado que Deus tem nas nossas vidas é grande, porque eu creio para Deus fazer isso com Jonas, não era qualquer chamado, era um chamado bastante grande que Deus tinha para Jonas. Então, meus irmãos, quando Deus mandar a gente fazer alguma coisa, quando Deus ordenar a gente para ir no lugar, a gente temos que fazer a vontade de Deus, porque que nós não fazemos a vontade de Deus, Deus pode o quê? Deus pode lançar enfermidade em nós, Deus pode o quê? Deus pode muitas vezes permitir nós ficar até cadeirante, Deus pode permitir, porque Deus permite acontecer isso, mas se nós não fazemos a vontade dele, então vamos cada dia mais fazermos a vontade dele e cada dia mais profetizar, né, no nome dele e deixar ele nos usar, não se acovardar como fez Jonas. Vamos pegar esse exemplo para nós, esse exemplo de Jonas, para nós não cometermos, para nós sermos melhor, uma pessoa melhor para Deus e uma pessoa não covarde, uma pessoa que tudo que Deus mandar fazer, fazer. Então esta palavra que eu deixo para os irmãos e eu agradeço esta manhã, eu agradeço a Deus pela essa palavra que ele nos que Deus está nos deixando e eu agradeço e muito obrigado. E eu peço vocês que para me ajudar lá, né, para visualizar e curtir o vídeo, mas se vocês quiserem, mas eu peço vocês para visualizar e curtir o vídeo, tá bom? E eu agradeço esta manhã.